Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos para mais um EBD. E na lição passada, nós começamos a discutir sobre a espiritualidade saudável. E a primeira vertente, ou a primeira dimensão da espiritualidade saudável é a sua coerência, né? Precisa ser uma espiritualidade coerente. E nós vimos na última lição que a nossa espiritualidade obedece a 3 princípios. O primeiro deles é a centralidade de Cristo na nossa fé. Nós somos, de alguma maneira, uma espiritualidade que se desenvolve egocentricamente, ou seja, só há um Deus, um Pai e Senhor. Como também só há um nome dado entre os homens, um homem também, mas um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós vimos também que o exercício da nossa espiritualidade só é possível através da ação do Espírito Santo. E eu recomendei a vocês que não assistiram a lição sobre o Espírito Santo, que retornassem lá, para que pudessem entender a ação do Espírito Santo na Igreja Saudável. Por fim, nós descobrimos que a espiritualidade coerente entende que Deus não anula a nossa identidade, não anula a nossa individualidade humana, aquilo que nos torna quem somos, que nos diferencia dos outros seres humanos. Esses foram os 3 principais tópicos da lição do domingo passado. Hoje nós vamos entender que, além de ser coerente, a espiritualidade também tem uma finalidade. O desenvolvimento da espiritualidade tem um fim, tem um propósito, tem um objetivo, que Jesus vai falar que é estabelecer o reino de Deus na terra. Na verdade, é Lucas que fala muito sobre o reino dos céus, o reino dos céus na terra. Jesus fala sobre uma vida abundante que ele trouxe através do seu evangelho, né? Através da sua vida. É a boa nova que é Cristo Jesus e essa proposta de vida abundante, de vida plena, de vida com Cristo que ele nos traz. Estabelecer o reino de Deus na terra é desenvolver também uma espiritualidade ajudadora. Além de ter coerência, de ter consciência, ou como Paulo vai nos dizer que somos chamados para uma fé racional que compreenda a relação que estabelecemos com Deus. Nós temos um objetivo, que é transformar o mundo, que é ser sal e ser luz, e através do desenvolvimento da nossa espiritualidade individualmente, melhorar as circunstâncias ao nosso redor. Para isso, eu quero te chamar, te convidar a participar da EBD de hoje e refletir com a gente sobre o que é uma espiritualidade ajudadora. A primeira coisa, a primeira dimensão, a primeira vertente que nós vamos estudar dessa espiritualidade ajudadora é a compreensão do que de fato é ajudar. Existe uma diferença entre viver de forma misericordiosa e fazer um ato de caridade, não é? Então, assim, esse foi um assunto que nós já estudamos com os adolescentes da nossa igreja. É diferente você olhar para o mundo com um olhar misericordioso e você fazer um ato de caridade. Nós, quando conversamos com os adolescentes, eu e os adolescentes conversamos, a gente usou o exemplo do bom samaritano, né? Então, isso parte muito do entendimento de quem é o nosso próximo, né? E a gente entendeu naquele texto que talvez o levita e o sacerdote não tenham ajudado aquele homem, porque eles não sabiam se aquele homem era o próximo dele, ou seja, eles não sabiam se aquele homem também era um judeu. Estabelecer quem é este próximo, para quem a espiritualidade ajudadora trabalha, é muito importante. E dentro da perspectiva do Evangelho de Cristo, todos são o nosso próximo. Todos os seres humanos, porque a Bíblia diz que a vontade do Pai é que nenhum se perca. Mas é também conseguir refletir sobre o que
a gente sempre tem refletido sobre isso, né? Sobre como nós fomos ensinados, sobre as tradições que nós vemos, sobre os sinais de santidade que nós somos ensinados, que eram os melhores, que eram os mais reais. E aí Paulo vai fazer uma chamada de atenção. Logo no início do texto, ele vai dizer assim, ó, vocês sabem que quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Então, Paulo faz a igreja de Corinto refletir, e não é só nesse momento, em outros momentos do livro de Coríntios, que a gente tem a tendência de, mesmo encontrando a fé verdadeira, o evangelho sincero, né, a fé sincera de que Paulo fala que Timóteo tem, a gente quer repetir os padrões de relacionar-se com Deus que nós conhecemos. Então, às vezes, nós somos católicos e entendemos que o exercício da nossa espiritualidade é a autopenitência. Então, às vezes, quando a gente encontra com Jesus e começa a escrever uma nova história de espiritualidade, a gente quer se punir de tudo, porque a gente quer aplicar a lógica do que a gente conheceu nessa nova fé que a gente está vivendo. Isso é um enorme perigo na construção de uma espiritualidade saudável. Então, a espiritualidade saudável, lembrando de um princípio, né? Eu falei que a espiritualidade coerente tinha 3 princípios. Lembrando do último princípio, que é o princípio da individualidade, né? Nós não somos um boneco ventríloco que o Espírito Santo assume e vai manipulando a mão aqui, o pé aqui, abre a boca, inclina a cabeça. Nós não somos assim. Nós somos indivíduos, sempre seres humanos. E Deus nos olha na nossa humanidade e trabalha com aquilo que nós somos, com a nossa individualidade. Então, esse conceito de ser possuído, né? E ter o seu corpo possuído por um outro espírito, ainda que seja o Espírito Santo, ele não combina muito com essa construção de espiritualidade coerente. E aí o pastor Ed Renekiewicz, ele vai falar, né, que existem várias formas de expressão de espiritualidade. Talvez as pessoas, né, que desenvolvam mais essa noção ligada entre a espiritualidade e a caridade, sejam, por exemplo, os espíritas. Existem muitos trabalhos sociais espíritas, não? Também que fazem cirurgias espirituais, né? E a gente vê a manifestação do sobrenatural, porque há um grande entendimento dessa comunicação do mundo, daqueles que estão vivos com aqueles que não estão mais aqui. Então, é muito comum ver no exercício dessa fé uma comunicação com os que já não estão mais aqui. E aí vem uma carta que alguém está ditando para outra pessoa escrever, você pinta com a mão, você pinta com o pé, né? Existe toda uma mística acerca do desenvolvimento dessa espiritualidade ajudadora. Eu estou utilizando o meu corpo, deixo de ser eu mesmo, cedo o meu corpo a um espírito, para que através do meu corpo ele possa fazer a caridade, ele possa trazer uma palavra de consolo para alguém que perdeu uma pessoa querida, ele possa solucionar um mistério que ficou na cabeça daquela pessoa, ele possa fazer coisas extraordinárias. Isso não vai acontecer no exercício da fé cristã. E aí nós estamos falando de uma coisa que a gente gosta muito de se distanciar, né? Tem o eles e tem o eu, mas nós não fazemos isso. Mas às vezes a gente quer e espera que o exercício da nossa espiritualidade passe pelo mesmo padrão. Ou vocês nunca ouviram falar do culto da oração forte? Nunca ouviram falar? Não, eu vou na igreja de fulana que lá a oração é forte. Ou daqueles cristãos que vivem perseguindo tornados, né? Vivem perseguindo o culto onde o braço da pessoa que era atrofiado voltou a normal, que ela era cega e voltou a ver, que ela estava doente e voltou a ver. Sempre tem essa pegadinha, né? No nosso meio. Sempre vai haver, porque a gente sempre tenta reproduzir aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já viu no desenvolvimento da espiritualidade, para essa fé que nós vamos viver a partir de agora. Isso aconteceu em Corinto, a gente já falou disso, sobre os sacrifícios para os templos, sobre a presença
de cultos muito ligados à fertilidade, onde se via atividade sexual dentro da forma de cultuar. E a gente falou de várias coisas que os nossos irmãos em Corinto tentavam adaptar a fé ao evangelho, às boas novas, das experiências que eles já tinham tido na construção da sua espiritualidade. Então, nós não somos possuídos por um espírito para sermos a igreja ajudadora. Nós nos colocamos a serviço. Na última lição, e eu sugiro que se você não viu a nossa lição, que você retorne para ela e veja principalmente o último tópico, isso fica bem claro, né? Porque a espiritualidade coerente entende que Deus não anula a nossa individualidade, Ele trabalha a partir dela. Ele vai maximizar, capacitar aquilo que há de melhor em nós e que nós podemos servir ao outro com aquilo. Ele vai pegar os nossos defeitos, vai fazer com que o Espírito Santo revele para nós os nossos defeitos, para que nós possamos nos modificar, para que nós possamos melhorar as nossas fragilidades, os nossos defeitos, os nossos equívocos. A espiritualidade ajudadora é uma espiritualidade que não passa pela hierarquia de quem é mais santo e quem é menos santo. A espiritualidade ajudadora é de todos. Talvez esse seja a grande chave que diferencia a Igreja de Cristo das outras igrejas. Do próprio judaísmo, porque no judaísmo só o profeta podia entrar no Santo dos Santos. E nós sabemos que Jesus rasgou o véu que nos separava de Deus. E vai ter um momento que eu acho que o próprio Paulo vai dizer que nós somos sacerdotes das nossas vidas. É nossa responsabilidade de procurar a Deus, de estabelecer um relacionamento com Ele, de conversar com Ele, de ouvi-lo através da revelação da sua palavra. Da mesma forma que não há uma hierarquia de soldados, dos que cuidam do palácio, não, todos são instrumentos na mão de Deus e por isso todos, para se desenvolverem, precisa desenvolver na sua espiritualidade um objetivo de vida, uma finalidade e um serviço. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi questionado sobre quem era o maior no reino, ele vai dizer que o maior é aquele que mais serve. Contrariando a lógica do mundo, né? Que para a gente o maior é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais prestígio, é quem tem mais bens. Jesus vai dizer não, o maior é aquele que mais serve. E o pastor Ed Renekiewicz vai falar uma coisa muito interessante, que talvez tenha sido a maior aquisição para a minha vida espiritual. Ele vai dizer assim: pessoas espirituais são pessoas úteis. Qualquer pessoa, no desenvolvimento da sua espiritualidade, entende que quanto mais ela se relaciona com o outro, com o próximo, quanto mais ela entende pelos olhos espirituais a humanidade, quanto mais ela olha para a humanidade, como Cristo olha para a humanidade, como Cristo olhou para nós, mais desenvolvida, mais fortalecida, mais entendendo o que é uma espiritualidade, ela vai estar. Toda pessoa espiritual é uma pessoa útil. Se você não é útil para ninguém e útil para nada, e aí eu quero fazer um parêntese, tá, irmãos? Porque às vezes a gente tem uma concepção de que a utilidade é uma coisa só. Eu só sou útil no corpo se eu tenho um cargo na igreja. Isso é um mito. Isso não é verdade. Ter um cargo da igreja não te faz uma pessoa útil no reino. E não te faz uma pessoa que está desenvolvendo a sua espiritualidade. Porque tem gente que tem cargo na igreja e atrapalha, ao invés de ajudar. Ela não entende o que é a construção de espiritualidade. Ela não olha nem para a igreja, nem para ela, nem para o irmão que está convivendo com ela, nem para quem está fora da igreja, com esse entendimento de construção de espiritualidade saudável. Ela está atrapalhando, ela não está sendo útil em nada. Você pode ser útil na vida do seu companheiro, do seu esposo, da sua esposa. Às vezes ele é uma pessoa irritada e você é a pessoa que acalma ele, você é útil na vida dele. Às vezes é o contrário. Ele é uma pessoa que se ninguém empurrar não faz nada.
E você precisa, então, dar esse empurrãozinho, ser a incentivadora da vida dele. Você pode ser útil na vida dos seus filhos. Aí você vai dizer, Yumi, eu não casei e não tive filhos. Eu também não, irmãos. E nem por isso eu deixo de ser útil. O que nos leva à conclusão de que você não precisa ter um cargo na igreja para ser útil. Você pode ser útil na sua família, você pode ser útil para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu cônjuge, para o seu filho. Às vezes é uma pessoa muito impulsiva, muito impulsiva, muito explosiva, e você é a pessoa que o acalma, você é útil para ele. Ou talvez ele é uma pessoa que precise daquele estímulo, daquela empurradinha para fazer as coisas, e você é essa pessoa para ele. Você pode ser útil para a sua comunidade, você pode ser útil com a sua profissão. Você não precisa ter um cargo na igreja para ser útil no corpo. Porque a gente entende que a gente não é só útil para o corpo, a gente precisa ser útil para o mundo. Porque o reino de Deus precisa se estabelecer no mundo. E aí, para além, de que a gente está a serviço, a gente não é possuído por um espírito para ajudar, a gente está a serviço do reino e por isso a gente ajuda. Além de compreender que o exercício de uma espiritualidade, ele precisa ser meu, mas ele precisa ter uma utilidade, ele precisa ser para todos. Tem uma frase do autor do livro que talvez seja o que tenha mais modificado a mim, no estudo dessa mensagem, que é: pessoas espirituais são úteis. E eu já falei isso aqui, pessoas espirituais são úteis. Então a gente precisa encontrar utilidade da nossa vida, das nossos objetivos, das missões, dos chamados que nós temos para exercer uma espiritualidade ajudadora. Aí você vai dizer, mas Yumi, como é que eu vou ter uma espiritualidade ajudadora? Eu não sei fazer nada. E aí o autor do texto vai nos dizer o seguinte: a espiritualidade ajudadora acontece porque mesmo quem é que possibilita o desenvolvimento da nossa espiritualidade? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo concede a capacidade. É um termo que a gente usa muito, A quem Deus chamou, Deus capacitou, Deus comissionou. Ou a gente diz que Deus completa a obra que Ele começa. Então, se Ele te chama, Ele vai te capacitar, porque Ele não deixa nenhuma obra pela metade. E aí eu achei muito interessante que o pastor Ed Renekiewicz trouxe uma tradução do que seria a palavra dom. Porque muita gente diz assim, se eu tivesse o dom eu fazia isso, se eu tivesse um dom eu queria ter este dom ou aquele dom. E aí ele diz assim, a melhor tradução para a expressão dons do grego seria charismata, de onde vem nossa palavra carismático, conforme usada aqui em Coríntios. É capacidade ou um poder prático. Então, Deus vai te capacitar. Deus vai lhe conceder o dom para que você desenvolva uma espiritualidade ajudadora. Existem dons esporádicos, existem dons permanentes. Como? Exatamente isso que você ouviu. Existem dons que eles são esporádicos. Por quê? Porque os dons são universais. Eles são para todos aqueles que fazem parte do corpo. E todas as pessoas que fazem parte do corpo vivem circunstâncias diferentes. Por exemplo, o dom do discernimento de espírito. Pode ser um dom esporádico, um dom transitório. Pedro, ele teve um discernimento de espírito no caso, por exemplo, de Ananias e Safira. Mas ele não tinha discernimento de espírito todo o tempo. Ele não teve só discernimento de espírito nesse momento. Ele também foi a pessoa que, quando Jesus questionou quem eu sou, ele disse, tu és o Filho de Deus. Então, ele tinha o dom do discernimento de espírito, mas isso não necessariamente vai se manifestar todo o tempo. Seria muito fácil, se a gente tivesse um irmão em cada igreja com o dom de discernimento de espírito. Aí ele ficava na porta da igreja e ficava, não, esse aí é a fé verdadeira, esse deixa entrar, esse não, esse está fingindo, pode sair. Não, tem dons que se manifestam de forma transitória e esporádica.
O dom, por exemplo, de trazer a palavra necessária para aquele momento. Às vezes você não é um bom orador, você não é uma pessoa que sabe explicar o que você pensa, explicar o que você sente, mas você encontra uma pessoa que está angustiada, ou que está depressiva, ou que está triste, e naquele momento, tudo que você conhece sobre a fé, tudo que você conhece sobre Jesus se organiza na sua mente e você traz uma palavra de esperança para a pessoa. Você traz uma palavra de fé, uma palavra de incentivo. Você sabe que você não tem muito jeito para fazer aquilo, mas o Espírito Santo vai usando aquilo que você tem para abençoar a vida dessa pessoa. Esses são dons transitórios, existem outros. Existem dons que são permanentes, por exemplo, a maioria dos pastores que são chamados, né? E nós, se retornarmos umas liçõezinhas atrás, missionárias também, elas têm o dom do ensino, porque é uma necessidade para você pastorear, você precisa ensinar. Você precisa ensinar o rebanho onde beber, você precisa ensinar o rebanho qual é a melhor comida, você precisa ensinar o rebanho a se proteger quando vem um perigo, você precisa ensinar o rebanho a sair de uma situação difícil. Então você precisa ensinar. Então às vezes você é chamado para um cargo de liderança e para isso você tem o dom do ensino. O dom da hospitalidade normalmente é um dom permanente. A pessoa que se dispõe a receber, a cuidar, a ter em seu lar alguém que não é da sua família, normalmente tem isso por toda a sua vida, né? O dom da pessoa, da paciência, às vezes também é um dom permanente. Então, Deus nos capacita, seja de forma transitória, seja de forma permanente, de acordo com aquilo que nós somos e de acordo com o trabalho, o serviço que Ele quer que a gente desenvolva. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos brindar com esta capacidade, né? E não confunda dom com sinal. Eu acho que quem está desenvolvendo a espiritualidade é fulana, porque ela está falando em língua. Isso foi uma percepção nossa de que isso é uma espiritualidade desenvolvida. A pessoa que fala em língua edifica quem, se não é ela mesma? Já parou para pensar nisso? Lembra do princípio passado? Toda pessoa espiritual é útil. E os dons nos são concedidos para nós abençoarmos a todos. A pessoa que fala em línguas, ela está edificando quem? Abençoando quem? Trazendo a mensagem para quem? Que palavra de conforto ela está dando? E eu não estou aqui, irmãos, desacreditando que há o dom de falar em línguas, não. Não estou desacreditando, né? Mas é um dom, ela vai abençoar quem? É transitório, ela fala em línguas todo o tempo, é permanente? Então a gente não pode confundir dons. Pode ser que naquele momento Deus precisava dar um sinal e deu daquela forma. Mas isso não é dom, não é exercício do dom. Dom vai ser uma capacidade que o Espírito Santo vai lhe conceder a partir de quem você é, para que você possa desenvolver, então, a sua espiritualidade ajudadora. Então, confie que o Espírito Santo nos concede esta capacidade. Para além disso, existem distintas e diversas maneiras de prestar serviço, né? Como diáconos, um dos primeiros textos que o pastor trouxe para a gente foi exatamente o estabelecimento de diaconato. E é uma coisa que acontece lá em Atos, né? As irmãs viúvas gregas vão se queixar que elas recebem menos comida que as viúvas judias. E se levantam homens para cuidar deste problema, né? Para solucionar este problema. Essa é a única forma de ser ajudador? Não. Existe a maneira certa, Yumi, de ser ajudadora? Não. Existe o chamado de cada um, a missão de cada um, a vocação de cada um. Tem pessoas que são chamadas para ajudar a vida inteira. Tem pessoas que são chamadas para ajudar multidões, mobilizar multidões, acolher multidões.
E o fato de você ajudar um ou de você ajudar muitos não desmerece a sua espiritualidade ajudadora. A gente é para o que a gente nasce. Tem até um filme sobre isso, né? A gente é para o que a gente nasce. Então, ajudar um ou ajudar muitos não fala sobre quem é mais santo ou menos santo, que tem uma espiritualidade mais desenvolvida ou menos desenvolvida, porque Deus nos vê como únicos. E nesse tópico, o pastor Ed Renekiewicz volta a ressaltar, nós não somos ventrílocos, nós não somos um boneco morto, oco, que é possuído por um espírito para ajudar, para fazer caridade. Não, nós somos seres humanos com características individuais. E Deus, olhando para a nossa unidade, conhecendo a nossa estrutura, como o salmista disse, ele conhece a nossa estrutura, ele vai então nos chamar para ajudarmos de acordo com quem nós somos. E através do que nós somos, nos capacitar de maneiras diferentes. Então, você pode ser capacitada para orar, você pode ser capacitada para fazer comida, você pode ser capacitada para lavar o melhor banheiro da vida, você pode ser capacitada para falar para muitas pessoas, você pode ser capacitada para acompanhar naquele discipulado assim, ó, gotinha por gotinha, pontinho por pontinho. Você pode ser capacitada para cantar, você pode ser capacitada para ensinar, você pode ser capacitada para abrir igrejas, para ser um plantador de igrejas, você pode ser capacitado para acompanhar pessoas. As capacidades, eles vão depender de quê? Das necessidades, das circunstâncias daquele momento. O que a gente precisa compreender é que a espiritualidade ajudadora é uma dimensão permanente do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Não existe você fazer parte de um corpo e você não ter função. A sua função é ir para a igreja e assistir o culto. Esse exercício de espiritualidade, gente, está fadado ao fracasso. E nós já vimos isso, as pessoas que estão dizendo que não tem igreja, que a igreja está fechada, são as pessoas que entendem que ser parte de uma igreja é frequentar um culto. A igreja está viva, a igreja está trabalhando, a igreja está cuidando de pessoas, a igreja está trazendo palavras de esperança, a igreja está trazendo comportamentos corretos. Enquanto um monte de gente está trabalhando para a morte, a igreja está trabalhando para a vida. Quem tem essa visão de que a igreja está fechada é essa pessoa que entende que desenvolver a espiritualidade é ir para a igreja assistir um culto. As nossas responsabilidades, quando a gente começa a trajetória de desenvolver a nossa espiritualidade, elas são permanentes. E pessoas espirituais, como eu já falei, são pessoas úteis. E aí eu tenho esse corpo lá na Igreja Batista da Proclamação. E Deus, desculpa, irmãos, tive que me consertar aqui. E Deus vai olhar a nossa individualidade e ele vai posicionar peças. Então a gente tem que desconstruir muita coisa, irmãos, muita coisa. Porque existem infinitas maneiras de prestar serviço. Mas a gente, enquanto humanos, a gente hierarquiza. Eu quero ser pastor, porque para mim, pastor é a peça mais importante. Eu quero ser missionário, porque para mim a peça mais importante é ser missionário. E quero não, dá muito trabalho. Eu quero só cantar no grupo de louvor. Que aí aparece na live, né? Sem saber o trabalho que dá para fazer aquilo ali. Então eu não posso querer ocupar uma posição que não me compete. Desenvolver um serviço que eu não nasci para. Que eu não tenho. Às vezes eu tenho uma voz bonita, mas isso não quer dizer que você vai cantar no grupo de louvor. São tantas outras, muitas responsabilidades. Você é tímida, você vai conseguir falar lá na frente, cantar lá na frente, compreender aquela letra, ter dignidade de viver de acordo com essa compreensão do mundo para chegar e cantar com propriedade aquilo que você está falando.
Eu quero ser pastor. Você quer estudar? Você sabe quantas horas uma pessoa estuda para fazer um... Você gosta de estudar? Para fazer um sermão. Você já parou para pensar quantas horas de estudo são necessárias para fazer um sermão? Eu quero muito trabalhar na cantina. Sabe fritar um ovo? Você gosta. Porque se você gosta de cozinhar, a capacidade vem, né? A gente já falou isso no tópico passado. Então, a gente precisa se dispor para que Deus olhe a nossa individualidade. E às vezes a gente nem acredita, irmãos, nos talentos que nós temos. Moisés, quando foi chamado, né? Quando ele esteve na presença do Senhor, naquele episódio da sarça ardente, ele diz: como é que eu vou falar pelo povo se a minha língua é pesada? Ele não acreditava na capacidade dele, mas Deus olhou para ele e viu: é esse. Eu vou capacitar e ele vai fazer. Agora imagina se ele quisesse outra posição. Não, eu não quero ir lá falar com o faraó, não. Eu quero a posição de ser pastor, de ovelhas. E permanecesse lá naquela posição. Então a gente tem que se dispor, entender que o Espírito Santo se manifesta em diversas maneiras de prestar serviço. E eu preciso permitir que o Espírito Santo me posicione onde Ele quer, como Ele quer. E os nossos talentos são multiplicados, é uma parábola sobre isso. Que o Senhor deu talentos aos seus funcionários, aos seus empregados. E alguns saíram e multiplicaram, saíram com talento e voltaram com 3. Eu tomava conta de criança, irmãos. Essa era a minha função na igreja. Desde muito pequena. Eu achei que ia ser isso. Aí um dia mandaram eu dar aula. E olha eu aqui na EBD. Aí também descobriram que eu sabia dirigir culto. Eu nem tinha esse talento. Eu sou super tímida. Muito, não parece, né? Não parece. Mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou uma pessoa muito difícil de chegar no outro, de estabelecer... Eu era muito mais do que eu sou hoje. Hoje ainda consigo chegar a estabelecer um diálogo, mas eu era muito tímida. E aí eu tinha uma voz bonita, acharam que eu podia cantar na igreja, interpretar. E me mandaram fazer uma peça de teatro. Quem me salvou foi Tabita. Porque no dia de apresentar eu chorava, eu disse a Ana, eu não vou entrar. Tabita que me salvou, que ela sabia as falas, ela sabia as músicas e ela entrou no meu lugar. Então se eu fosse tirar o meu serviço por aquele dia, nunca mais eu ia servir. Mas Deus viu a minha individualidade, as minhas potências, e Ele me capacita, Ele me disse assim, existem maneiras diversas de prestar serviço. Você pode prestar serviço lá na cantina da igreja, cuidando das crianças, e dirigindo culto, e dando aula na EBD, existem muitas coisas que você pode fazer. Mas você não vai fazer se você não permitir que Deus use sua vida. Então vamos pensar nisso. O próximo tópico é que o Espírito Santo, e só Ele, possibilita o sucesso nas iniciativas desse serviço. Então a gente tem que entender que o Espírito Santo é o agente, né? Ele vê a necessidade, ele me capacita com os dons e eu preciso aproveitar essa oportunidade. O texto vai dizer, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então nós precisamos, né, com as nossas capacidades, enxergar as oportunidades e com as nossas capacidades agir, sabendo que pessoas diferentes, circunstâncias diferentes dão resultados diferentes. Às vezes, por exemplo, a gente tem um projeto que dá muito certo na nossa própria convenção, uma frente missionária, que dá muito certo, tem uma metodologia que deu muito certo. Em Belém do Pará, não necessariamente essa mesma metodologia, essa mesma forma de fazer vai dar certo lá no Sul. E aí quando a gente fala de desenvolver uma espiritualidade ajudadora, como tudo na vida, porque a gente foi ensinado que a gente é o que a gente produz, a gente quer resultado. A gente quer que o outro veja que você é uma espiritualidade ajudadora. E aí entra o quê? O perigo da comparação. Mas fulano é missionário, lá na missão dele já se converteram 10 pessoas.
que fulano já tem mais tempo lá na frente missionária dele? Só tem 3 pessoas que se converteram. A gente começa a fazer comparações. E aí acaba o desenvolvimento da nossa espiritualidade ajudadora. A gente começa a desenvolver sentimentos que não são bons, a inveja, por exemplo. Ai, mas fulana foi chamada para ajudar num projeto que tem 500 almas sendo atendidas. 500 crianças, 500 adultos. Eu fui chamado para acompanhar a Dona Mariazinha, a vida dela toda. Né? A gente começa a comparar e estabelecer de quem é a culpa. E de vez em quando a gente tem que colocar até a culpa em Deus, né? Eu fiz tudo que eu pude, Deus que não ajudou. Então, a gente precisa romper muito, tanto com a mentalidade desse mundo, como com as coisas que nós aprendemos do que seria uma espiritualidade correta, uma santidade, níveis de santidade, níveis de espiritualidade ajudadora. A gente precisa refazer o nosso entendimento sobre essas coisas para, de fato, desenvolver essa dimensão da espiritualidade, que é o serviço. Não existe uma parte do corpo que não funcione. Todas funcionam e todas são necessárias para a sobrevivência do corpo. Não existe uma pessoa que faz parte de um corpo que não tenha uma função. Se a gente quer desenvolver uma igreja saudável, a gente tem que abandonar essa ideia de que fazer parte da igreja é frequentar seus cultos. E entender que fazer parte da igreja é fazer parte de um corpo. E que se você é espiritual, não tem como fugir. Você também é útil. Você precisa ser útil. Quero te convidar a ser útil, a orar hoje ao Senhor, pedir que o Espírito Santo lhe dê discernimento para lhe revelar como você pode ser útil para o corpo, de que forma você pode desenvolver as suas capacidades e colocar-se como uma peça que está disposta a ser posicionada para o bom funcionamento do corpo, para o estabelecimento do reino de Deus da terra, para ser essa ação de misericórdia, do olhar misericordioso de Deus para o mundo. Também quero te convidar para continuar os nossos estudos sobre espiritualidade no próximo domingo. Nós vamos falar sobre espiritualidade comunitária. Imagina se já é tão difícil tudo que a gente estudou até aqui. Nós vamos entender mais um pouquinho sobre espiritualidade comunitária. Te espero no próximo domingo e que Deus nos abençoe a todos.